eu tive muita dificuldade de me reconciliar com a ciência e a tecnologia, porque eu fui muito, assim, compreendi muito a vida com Heidegger, com Hannah Arendt, né? E a concepção heideggeriana era muito anti-ciência, né? A ciência e a técnica eram os maiores males que poderíamos viver. Era o nosso fim de mundo no século XX. Agora eu ando falando isso por todo lado. Como é bom mudar de século e ter a oportunidade de mudar de século, porque nem todo mundo tem, né? Agora, quando você muda de século... Nossa, eu era do século XX, gente. O século XX, o fim de mundo do século XX era a ciência e a tecnologia. As máquinas... Era Blade Runner, era a Odisseia no espaço. De repente, o fim do mundo mudou, né? E eu acho que a antropologia se reconciliou muito com a ciência, graças, inclusive, ao Deleuze e Guattari, né? Graças a eles, que, vamos dizer assim, fizeram uma proclamação simondoniana: a ciência pensa. Porque na concepção heideggeriana, a ciência não pensava. Então, era uma coisa assim muito dissociada. O que significa pensar e o que significa conhecer. Eu acho que agora a gente conseguiu se reconciliar. Eu consegui, com muito custo, devo te dizer, com muito custo, porque eu sou do século XX. Eu sou do século XX. O meu enraizamento está no século XX. Minha formação está no século XX. Então, o século XX foi muito avesso, né? O pensamento crítico, a ideia da ciência e da técnica como uma possibilidade de pensamento, né? Agora nos reconciliamos, a antropologia se reconciliou, para o Deleuze a ciência pensa. Então, tem uma integração, uma reconciliação. Para o Simondon, o objeto técnico é sagrado, é simplesmente sagrado, né? Não é algo avesso ao mundo do pensamento ou mesmo da ciência, no subproduto. A técnica sempre foi vista como um subproduto da ciência, que era uma serva da filosofia. Era essa a hierarquia. Eu acho que o mundo mudou com Simondon, realmente, né? Porque ele repropõe a ideia de ciência e de técnica, e o Deleuze e Guattari avançam nessa direção. Mas, enfim, hoje nos reconciliamos. Mas ser do século XX é ter essa carga e essa marca de que a ciência era nosso inimigo, a ciência técnica. O nosso fim de mundo estava marcado pela ciência e pela técnica. Nos livramos disso, conquistamos até um outro fim de mundo, o que não é pouco no século XXI. Saber se sobreviveremos, né? Mas eu acho que é muito interessante essa discussão, porque mudou. Mudou porque muito. acho que tem uma... que é uma coisa que a Stan Getz vai fazer, né? Que ela vai dizer, olha, para além da... Ok, temos a crítica às ciências, temos né, tudo aquilo que aconteceu, né, no século XX. A gente tem essa possibilidade de denúncia das ciências, que é algo que as ciências sociais já praticaram bastante. Mas, para além disso, o que mais, né? Quais outras relações a gente... Essa possibilidade do encontro da bruxaria com a ciência, né? É muito interessante, porque por que ela acontece, né? Assim, enfim, uma resposta possível, né? É justamente porque as ciências estão as ciências e a bruxaria também, a ciência também está interessada, as ciências também estão interessadas nessa dimensão sutil, energética, vibrátil, intensiva da realidade, da matéria, né? Se a gente... E as ciências inventaram tecnologias de acesso a essa dimensão, mostrando como é que nós, humanos, né, mostrando os limites do próprio antropocentrismo, mostrando os limites dos nossos sentidos da percepção, né? Porque existe toda uma vida infinitamente pequena das partículas subatômicas
da matéria que a gente não consegue enxergar, né? Enfim, a gente precisa de tecnologia de acesso a essa dimensão. Tanto no infinitamente pequeno quanto no infinitamente grande também, né? Sim, com Das certeza. bilhões de galáxias e estrelas, enfim, né? Então, dessa percepção das tecnologias, dessa perspectiva das tecnologias, ou dessas invenções das ciências, enfim, né? Eu acho que é muito interessante a gente pensar como é que é isso, como é que elas mostram também esse limite do humano, esse limite do humanismo, né? Esse limite de uma certa aposta humanista, que o conhecimento só se faz através dos 5 sentidos da percepção, né? Não, a gente precisa de alianças políticas com tecnologias. Seja o chocalho do xamã, como é que o Viveiros de Isso. Castro diz, né? Que o acelerador de partículas é o chocalho do xamã, né? É isso, né? E as palavras mágicas das bruxas também, né? A gente está falando de um conjunto de técnicas, né? De acesso a essas dimensões da realidade com as quais a gente precisa se aliar politicamente. Por isso que não dá para a gente deixar a tecnologia se tornar somente o que as grandes corporações querem fazer delas, né?